Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos hoje na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, os versículos 14 e 15. Assim está escrito: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Dentro desse texto, vamos meditar sobre a redenção em 4 palavras. Nós observamos aqui o escritor aos Hebreus trazendo a realidade do plano e do propósito de Deus, colocando, identificando com o Senhor Jesus, enviado por Deus para realizar este tão importante trabalho de se tornar o nosso Redentor. Quando nós observamos na Escritura, nós vamos ver Deus apresentado, principalmente em alguns capítulos do livro do profeta Isaías, como sendo o Redentor, mais especificamente ali, apresentando-se como o Redentor de Israel, e que depois tornou-se o Redentor de toda a humanidade. E o Redentor é aquele que redime alguém que está preso a uma situação imposta com o qual a pessoa não tem recursos nem condições para se libertar daquele estado ou daquela situação pela qual está aprisionado. No entanto, a obra de Deus redentora, ela traz a nós esclarecimentos que vamos entender qual era a nossa condição, o que foi feito da parte de Deus, cumprido através de Jesus Cristo, e que hoje nós desfrutamos de maneira gratuita da parte de Deus. Não que não custasse nada, custou a Deus tudo, custou a Deus o melhor que ele tinha. Porém, ele nos oferece puramente pela graça, para que ninguém fique de fora do alcance da redenção operada, realizada por Jesus, consumada por ele na cruz do Calvário e agora colocada à disposição de toda a humanidade. Quando nós encontramos Deus como Redentor, nós vamos observá-lo no livro do profeta Isaías, começando no capítulo 41. Observe as expressões, como é que elas se afirmam aqui na palavra do Senhor, apresentando sempre a Deus como aquele que redime a Israel, como sendo o Redentor, aquele que vem para redimir. No capítulo 43, o versículo 1 está escrito: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, a Israel: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. O versículo de número 14 está escrito assim: Assim diz o Senhor teu Redentor. Capítulo de número 44, o versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor. Capítulo 44, versículo 24. Assim diz o Senhor teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Capítulo 45.
E nos versículos do capítulo 45, nós encontramos aqui que ele continua sendo o Redentor de Israel. No capítulo que observamos, 47, versículo 4, o nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Então, ele sempre apresentando-se como o Redentor, aquele que redime. Redimir é libertar. Redimir é tirar de uma condição difícil para colocá-lo na plena liberdade. Capítulo 49, o versículo 7. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel. Versículo 26. Eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor. Então, observe em vários textos a expressão de Deus apresentando-se ao seu povo como o seu Redentor, aquele que redime. Então, a obra da redenção, ela foi efetuada claramente por Jesus Cristo, quando enviado por Deus a esta terra, para então, com a sua própria vida, oferecer-se a Deus como preço de resgate e de redenção da humanidade. A Escritura Sagrada nos afirma que ninguém pode remir ou redimir a seu irmão, embora tendo muitos bens, embora tendo fazendas, isto não dá nenhuma condição de que aquela alma será redimida. No Salmo 49, nós encontramos o seguinte, nos versículos 6 e 7, 6 a 8, está escrito assim: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam a tempo. Então aqui nós encontramos Deus apresentando-se como o Redentor único, e observamos aqui em Salmos que não está na condição das pessoas oferecer valor ou bens para redimir ou resgatar a alma de quem quer que seja. Por quê? A redenção de uma alma, ela é caríssima. E tudo que a pessoa tem se esgotaria antes que esta redenção se consumasse. Mas a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, ela nos mostra que nós fomos resgatados não com prata, nem com ouro, que por tradição recebemos de nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que se ofereceu a Deus para redimir, libertar as nossas almas da escravidão, do jugo e do local onde nós estávamos aprisionados. Então, esta obra de redenção de Deus, efetuada por Jesus e colocada à nossa disposição, ela é por demais necessária, porque em nós não temos condições e nem recursos, porque recursos humanos não têm o poder de resgatar a nossa alma diante do Senhor. Jó entendeu que Deus era o Redentor. E no capítulo 19, o versículo 25, ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, aquele que vai me redimir. Eu sei que ele vive, que ele é poderoso e que chegará o momento em que ele vai se levantar para me redimir.
Deus apresentando-se como Redentor. No Novo Testamento, nós encontramos que Jesus foi enviado com a missão de redimir, resgatar, libertar, reconciliar, propiciar a vida humana para com Deus. Jesus veio e fez esta importante e maravilhosa obra e está disponível diante de Deus, que ele coloca a favor da humanidade, como eu disse a princípio, de maneira gratuita. Nós não temos que oferecer nenhum pagamento por aquilo que já foi feito. A nossa parte compete em receber este dom gratuito de Deus na pessoa de Jesus, que é quem se tornou o Redentor de fato para as nossas almas, a fim de que possamos, então, libertos, servir a Deus. Então, a redenção é a obra de Jesus Cristo a nosso favor, em dois sentidos. Primeiro, no sentido de cancelar a dívida que o pecado gerou para com a nossa vida. Lá em Colossenses, nós encontramos o seguinte, Colossenses, no capítulo 2, e vamos encontrar que nós tínhamos uma cédula que era contra nós, uma dívida que nós não tínhamos condições. Então, observe aqui, capítulo 2 de Colossenses, versículos 13 e 14. Está escrito assim: E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, observe aqui a redenção como obra de Jesus para cancelar a dívida, a cédula que era contra nós, que de nenhuma maneira nós teríamos condições de resolvê-la. Era uma dívida impagável, que, no entanto, Jesus, com a entrega da sua vida, ele tornou isto possível. E segundo, é libertar-nos da escravidão que nos foi imposta por Satanás e que, com isto, nós ficamos manchados e marcados e agora vivemos com a natureza chamada pecaminosa. A natureza tornou-se pecaminosa em função da prática do pecado. Então, quando o pecado entrou na vida humana, ele entronizou-se em todas as áreas e, portanto, a nossa natureza passou a ser uma natureza pecaminosa. Daí a necessidade de haver uma obra redentora de Deus através de Jesus para nos redimir, para nos libertar, para nos livrar e mudar a nossa sorte. Então nós encontramos esta obra redentora de Deus através de Jesus, ela foi obtida por nós na cruz do Calvário. Aqui em Hebreus, no capítulo de número 9 e o versículo de número 12, está escrito assim. Hebreus 9 e 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Quem entrou neste santuário com o seu próprio sangue? Jesus Cristo. Ele veio, enviado por Deus, para realizar esta eterna redenção. Ele ofereceu-se a si mesmo, a Deus,
como imaculado, o seu sangue oferecido. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E a palavra nos afirma no verso 22 que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, a nossa redenção custou o precioso sangue de Jesus. Então, ela foi obtida por nós na cruz do Calvário, quando Jesus foi levantado entre a terra e os céus, naquela cruz lá no alto do Gólgota. Ele ali bradou diante de Deus, dizendo: Pai, está consumado a obra que me destes a fazer. Ele cumpriu plenamente o que Deus, o Pai, lhe havia estabelecido realizar aqui na terra, tornando-se assim o Redentor. E quando observamos esta redenção que foi obtida por nós através do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário e pelo Evangelho de Jesus Cristo, ela é proclamada, declarada, anunciada, colocada aos ouvidos das pessoas que Deus em Cristo tem o poder de nos redimir das trevas e do poderio do pecado e de Satanás sobre a nossa vida, libertando-nos e mudando a nossa sorte, ou seja, mudando a nossa condição eterna. Isto é possível unicamente através da obra redentora de Deus, através de Jesus Cristo, que se tornou o nosso Redentor. Então, esta redenção que foi obtida na cruz do Calvário por Jesus, no tempo determinado por Deus, ela é colocada, então, à disposição da humanidade através do Evangelho, a pregação, a propagação do Evangelho, porque o Evangelho, o seu conteúdo, é a obra maravilhosa realizada por Jesus. E entre alguns dos aspectos da obra realizada por Jesus, está situada a obra da redenção, o ato de redimir, comprar, libertar, transformar. Então, ela se torna conhecida de cada um de nós, esta obra redentora, no momento em que nós somos levados a Jesus Cristo para reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa alma, e então ali ele torna-se para nós o nosso Redentor, como está registrado em 1 Coríntios, no capítulo 1, e o versículo 30, diz-nos assim: mas vós sois dele, sois de quem? De Deus, em Jesus Cristo, o qual por nós foi feito por Deus. Jesus foi feito por Deus a nosso favor, a meu favor, a teu favor, ao favor de cada um de nós. O que ele foi feito? Foi feito por Deus, primeiro, sabedoria. Segundo, foi feito por nós justiça. Terceiro, foi feito por nós santificação. E quarto, foi feito por nós redenção. Então, observe aqui, no único versículo, 4 aspectos da obra de Deus realizada a nosso favor em Jesus Cristo, o seu amado e maravilhoso Filho. Então, para nós foi feito, Jesus Cristo para nós
foi feito por Deus como sabedoria, justiça, santificação e redenção. Estamos hoje tratando sobre redenção. Sabedoria, justiça e santificação fica para uma outra oportunidade. Então aqui Jesus como redenção, como redentor, como remidor. Então encontramos aqui que nós tomamos conhecimento desta obra que foi feita por Deus através de Jesus a nosso favor. Então a redenção feita por Jesus não foi para Deus. Ele ofereceu-se a Deus como preço de redenção e resgate. Mas os benefícios desta redenção são colocados à disposição da humanidade, a mim, a você, a cada um de nós que hoje estamos vivenciando neste mundo e aqueles que por aqui já passaram e foram alcançados pela obra redentora de Deus através de Jesus Cristo. Eles desfrutaram em vida esta alegria de serem redimidos pelo Senhor. E então encontramos esta redenção pela qual tomamos o conhecimento no presente, é feito a redenção do nosso espírito e da nossa alma. Isto no presente é feito assim, e nós então passamos a desfrutar do acesso, da liberdade, da comunhão, da intimidade com Deus e a servi-lo no nosso espírito e na nossa alma. Porém, há uma promessa de Deus que também este nosso corpo físico, que é agora chamado de corpo do pecado, este corpo também vai passar pelo processo da redenção. Então, a redenção atingiu o nosso espírito, a nossa alma e, por fim, atingirá o nosso corpo. Então, é o que está escrito em Romanos, no capítulo 8, e o versículo 23, está escrito assim: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, que adoção é esta? A saber, a redenção do nosso corpo. Então, pela obra de Jesus, nós fomos regenerados, nascidos de novo, justificados diante de Deus. Portanto, aquela cédula que era contra nós, aquela condenação que estava anotado na nossa lista para cumprir-se na nossa vida, ela foi desfeita através da obra redentora de Jesus. Então, a palavra de Deus afirma, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a redenção, por meio da justificação, nos livrou da condenação do pecado. Mas a obra redentora de Jesus também, na atualidade, no presente, através da santificação, nos liberta do poder do pecado. Lembrando que redenção é o ato de libertar, tornar livre, pôr em liberdade. Então, no presente, através da santificação, nós somos vitoriosos contra o poder do pecado. O pecado não terá domínio sobre a nossa vida. Mas com relação ao corpo, isto se dará por ocasião da glorificação. Ou seja, quando Jesus Cristo se manifestar em glória para buscar o seu povo, este nosso corpo, que aguarda a redenção, ele será redimido. A palavra diz que será no momento, no abrir e fechar de olhos, em que o Senhor vier, este nosso corpo, se estivermos mortos, seremos ressuscitados.
E se estivermos vivos, seremos então transformados. Os ressuscitados e os vivos serão transformados. E este nosso corpo, que é chamado o corpo do pecado, deixará de sê-lo e receberemos em lugar dele, da parte de Deus, um corpo de glória, um corpo santo, um corpo imortal, um corpo incontaminável, incorruptível, imortal, santo, um corpo de glória, um corpo semelhante a de Jesus. É a consumação plena e total da obra realizada por Jesus na cruz do Calvário, a nossa redenção. Redimidos no espírito, na alma e, finalmente, redimidos no corpo para a glória de Deus. Então, cumpre-se em nós esta redenção que foi obtida por nós através de Jesus na cruz, que foi enviada e proclamada a cada um de nós através da pregação do Evangelho, que nós passamos a conhecê-la no momento em que, salvos e libertos por Jesus, experimentamos esta redenção e que por fim se consumará na redenção completa e total do nosso corpo para estarmos e vivermos na presença de Deus. Então, quando olhamos, existem 4 palavras gregas que trazem para nós a realidade do que é a redenção. Já vimos que Deus é o Redentor, Jesus tornou-se o nosso Redentor e ofereceu-se como preço de pagamento a Deus. Então, a redenção, em 4 palavras, a primeira palavra chama-se lutru. O significado básico desta palavra é libertar. E a ênfase deste libertar está na condição de ser livre. Livre para nunca mais colocar-se debaixo de servidão, de escravidão. Então, na Escritura, esta palavra, traduzida como redenção, significa a liberdade da escravidão mediante o pagamento de um resgate. Nós vimos lá em Salmos que ninguém pode, por maiores que sejam a sua fazenda e as suas riquezas, ninguém pode remir a seu irmão, porque os seus recursos se esgotariam antes. Mas veja o que diz a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, e os versículos 18 e 19. Está escrito assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, e imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, mas ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então, esta palavra traz a nós a redenção efetuada através de um pagamento como resgate. E este pagamento não foi feito com prata, com ouro, com euro, com libra esterlina, com ien, com bitcoin, nada disso. Este preço oferecido a Deus foi o preço de sangue. Jesus ofereceu-se pelo Espírito Eterno, o seu sangue carmesim, precioso, incontaminável, incorruptível. Este sangue puro, oferecido a Deus e aceito como preço de resgate, do pagamento do resgate para a libertação das almas escravizadas e oprimidas. Lembra que este preço de resgate foi oferecido a Deus. Foi oferecido a Deus. E Deus aceitou este pagamento e deu por certa
a redenção da humanidade. Agora, esta redenção é colocada diante das pessoas, e aos que aceitam e aos que rejeitam, cada um dentro da sua escolha, porém com as consequências que estão inerentes à escolha que fizer. Se aceitá-lo, será redimido, será liberto, estará sendo alcançado pela obra da redenção, livre de todo peso e escravidão ou condenação. Se rejeitarem a redenção oferecida por Deus através de Jesus, permanecerão nos seus pecados, estarão para sempre e eternamente separados de Deus e terão a consequência como sendo a condenação do pecado sobre a sua vida, que não aceitou o preço de resgate oferecido por Deus através de Jesus. Então, a primeira palavra significa libertar, ou seja, tornar a pessoa livre. A segunda palavra da redenção significa peripoieo, e o sentido dela é redimir, como escrito em Atos, no capítulo 20, o versículo 28, com o sentido de comprar. Então, Atos 20, 28, está escrito: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, esta palavra, redimir, que é peripoieo, o sentido dela, a ênfase está na liberdade, ou seja, não está plenamente na liberdade, mas nos meios pelos quais a liberdade é conseguida. Então, como é a liberdade conseguida no ato da redenção? Através de um pagamento, que já vimos aqui, a primeira palavra. Segundo, através do ato de comprar ou conseguir a posse de alguma coisa que se torne sua. Uma vez que fomos comprados por Deus, nós agora somos propriedades de Deus. Deus nos comprou. Então, uma vez que fomos comprados por Deus, nós agora pertencemos a Ele, e a Escritura diz: glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Então, nós fomos redimidos mediante o ato de compra. Nós fomos comprados, redimidos, e agora pertencemos a Deus. A terceira palavra, identificando a redenção, chama-se agorazo. Esta palavra significa ser liberto do mercado de escravos. Isto dando a entender que o pecado é como uma escravidão e Satanás cerca as pessoas como se estivesse presas a um mercado sem a liberdade de sair dali. Então, nós encontramos esta palavra é ser libertado do mercado de escravos pelo pagamento do resgate. Então, essa palavra vai enfatizar o seguinte, que a horrível condição na qual nós vivíamos escravizados fala do lugar de onde fomos comprados. Este mercado de escravos é o mundo, que a Bíblia diz que ele jaz no maligno. Observe agora o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 5, e o versículo de número 9, está escrito assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, comprados pelo preço de sangue. Nós estávamos no mercado de escravos, a semelhança de José, que foi vendido pelos seus irmãos, foi levado ao mercado de escravos e lá Potifar o comprou e o levou para a sua casa.
Nós fomos comprados por Deus através do sangue de Jesus e agora somos propriedades de Deus. Ele nos comprou, ele nos libertou do horrível mercado de escravos nos quais nós antes vivíamos. E por fim, a quarta palavra para exemplificar a redenção é a palavra exagorazo, que ela dá a ênfase no sentido de que, uma vez tornado livre mediante o pagamento e libertado do mercado de escravos, com esta palavra ela enfatiza a nossa retirada do mercado de escravos para nunca mais voltar a frequentá-lo, a nunca mais sermos escravizados, mas desfrutarmos plenamente a liberdade com a qual o Senhor nos redimiu. Isso encontramos em Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 13. Está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, através da sua morte na cruz, ele ofereceu diante de Deus a redenção para a nossa alma. Então, para aclarar a nossa mente e entendermos esta obra redentora de Deus através de Jesus, que vimos aqui em 4 palavras. Primeiro, o significado de libertar, tornando livre. Segundo, libertar ou redimir através do pagamento de um resgate, ou seja, da compra efetuada por esse resgate. Terceiro, ser tirado do mercado de escravos onde vivíamos. E quarto, ser retirado para nunca mais voltar à condição anterior. Então, a situação e interpretação que nós entendemos no ato da redenção, ela se resume, pelo menos aqui, em 6 pontos. Primeiro, o mercado de escravos significa o sistema do mundo que jaz no maligno. O senhor dos escravos é Satanás, que Jesus chama no Evangelho de João o príncipe deste mundo. Os escravos éramos nós, eu, você e toda a humanidade que estávamos ali escravizadas. O problema que nos levou a viver de maneira escravizados era o nosso pecado, que determinou uma cédula, um escrito, uma dívida impagável da nossa parte. E quem resolveu a nossa situação de uma vez por todas? Jesus Cristo foi o arrematador, que pela sua morte ele venceu aquele que tinha o império da morte e colocou à nossa disposição esta redenção completa e final diante de Deus e colocada gratuitamente a favor da humanidade. Qual foi o preço oferecido por Jesus como preço de resgate e redenção? O seu próprio sangue, sangue incontaminável, incorruptível, um sangue carmesim, sangue puro e glorioso de Jesus. Então, visto como nenhum de nós pode libertar a outrem, nós dependemos da libertação oferecida por Jesus através do Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estamos aqui observando a redenção em 4 palavras e aspectos. As palavras foram estas. Primeiro, o sentido de ser livre, a condição de ser livre. Segundo, redimir mediante o ato de comprar. Terceiro, libertar no sentido de tirar do lugar da escravidão. Quarto, libertar no sentido de que libertação plena
para não voltar outra vez à vida anterior. Então, observamos nos 4 pontos, que foi 4 palavras, que esta redenção foi obtida por nós na cruz por Jesus, tornou-se conhecida ou é enviada a nós mediante a pregação do Evangelho, conhecemos por experiência própria no ato do encontro com Jesus, e para o futuro vamos ter também, além da redenção do espírito e da alma, teremos também a redenção do corpo. Desfrutemos, portanto, da obra redentora de Deus através de Jesus a nosso favor. Ela está disponível e acessível hoje a cada um de nós, para que a recebamos e desfrutemos com alegria a liberdade que só Deus, através de Jesus, o nosso Redentor, pode proporcionar a cada um de nós. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.